Apocalipse capítulo 3. Carta à igreja de Sardes. Apocalipse capítulo 3. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Santo e eterno Deus, a tua palavra foi lida, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que assim seja em nossas vidas nesta noite, iluminando, trazendo clareza, expondo os nossos pecados, as nossas falhas, aquilo que temos feito que não agrada ao Senhor. Que a luz da tua palavra mostre-nos, ó Deus, aonde precisamos corrigir-nos para a tua glória. A tua palavra também é luz para o nosso caminho. Que assim também ela dê direção quanto ao que devemos fazer. Ó Deus, encha-nos com teu Santo Espírito. Encha a mim para que eu possa, com fidelidade, clareza, autoridade vinda do alto, poder do Senhor, expor a palavra tua. E aos meus irmãos, para que eles, quebrantados pelo teu Santo Espírito, possam compreender, acatar a tua palavra, a exortação do Senhor, e serem dispostos por ti mesmo a cumprirem tudo aquilo que ouvirão. Fala conosco, encha-nos com o teu Santo Espírito, aviva os nossos corações. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos feito a exposição do livro de Apocalipse, verso a verso. Nós estamos ainda na primeira grande sessão do livro, a mensagem particular que o Senhor envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vimos que o começo desta mensagem às igrejas é justamente o Senhor Jesus se apresentando ao apóstolo João na ilha de Patmos, no capítulo 1. Estamos falando do ano 94 depois de Cristo, um tempo em que a igreja estava sendo duramente perseguida, um momento em que muitos cristãos já estavam a desistir da fé, já estavam a considerar que não havia qualquer serventia. Seguir a Cristo Jesus e ser um cristão, tendo em vista todo o sofrimento que eles enfrentavam, as lutas que eles passavam. Muitos já estavam questionando, será que vale a pena seguir a Cristo? Muitos acreditavam que Cristo já não mais governava, não reinava, e que aquilo que os apóstolos haviam dito sobre um Cristo vitorioso, o Rei dos Reis, o Rei do meu coração, que aquilo talvez não fosse mais verdade. Diante dos sofrimentos impostos pelo Império Romano, muitos cristãos mortos, muitos cristãos perdendo suas propriedades, muitos cristãos sendo impedidos de trabalhar, estes estavam a desistir, a desanimar na fé. Por isso o Senhor Jesus se apresenta no capítulo 1 como sendo aquele que vive, aquele que está sentado no trono, aquele que governa todas as coisas, inclusive a vida, a morte e até mesmo o inferno. Eu sou o Senhor, primeiro e o último. Depois o Senhor Jesus passa a falar, particularmente, com cada uma das igrejas. E é muito belo vermos esta fala do Senhor com as igrejas, porque Ele conhece o seu povo, porque Ele se importa com o seu povo, porque este Cristo não estava nas alturas, desinteressado por aquilo que estava acontecendo aqui.
A igreja sofria, a igreja padecia, mas este Cristo amava e se importava. E de tanto se importar, escreveu as 7 igrejas. Já vimos então a carta escrita a Éfeso, a carta escrita a Esmirna, a carta escrita a Pérgamo e a carta escrita a Tiatira. E hoje acabamos de ler a carta que o Senhor Jesus destinou a Sardes. Sardes é uma cidade construída a 48 quilômetros ao sul de Tiatira. Foi no passado a capital da Lídia. Quando o Império Lídio reinou e prosperou, Sardes era a capital. Por ser uma capital de um grande império do mundo antigo, Sardes fora edificada no mais alto lugar da sua região. Não apenas a posição era estratégica, sendo cercada de abismos, como também era uma cidade extremamente fortificada, grandes muralhas. De forma que, em toda a história, Sardes nunca havia sido invadida através de um confronto direto. Daquela estratégia de cercar a cidade, fazer acampamento em torno dela e atacá-la. Isso nunca deu certo em Sardes. Os inimigos, quando se aproximavam de Sardes, tinham diante deles, então, um lugar muito alto para ser conquistado e, ao mesmo tempo, chegando lá em cima, uma grande fortaleza. Você não conseguiria alinhar em um campo de batalha um grande exército às portas de Sardes. Seria impossível. Este exército se precipitaria, cairia nos desfiladeiros. Sardes, então, estava nesta condição de uma cidade fortificada, segura, tranquila demais para os seus moradores, um bom lugar para ser a capital de um império, tal qual foi a capital de Lídia. No entanto, no ano 529, quando a Pérsia marchava avançando e pronta para se tornar o maior império existente até aquela época, o rei Ciro teve uma ideia. Assim como ele fez lá na Babilônia, criando toda uma estratégia para, de surpresa, atacar os babilônicos, assim ele fez em Sardes. Querendo conquistar Sardes, ele estudou toda aquela muralha, encontrou um ponto de vulnerabilidade, deixou todo o seu exército longe, distante da cidade, e apenas com os melhores dos seus combatentes, por meio desta brecha, na calada da noite, sem ter qualquer alarde ou aviso de que um grande império estava às portas de Sardes, mas com um pequeno grupo, ele invade, toma Sardes, consegue abrir os portões da cidade, e aí sim todo o seu exército marcha, com a cidade aberta, ele então invade Sardes. Algo semelhante foi feito por Antíoco Epifânio no ano 218, ainda antes de Cristo. Antíoco Epifânio, um líder grego, também marcha em direção a Sardes, com interesse em ter para ele aquela fortificação, e faz a mesma coisa que Ciro no passado havia feito. Encontra uma brecha, e no meio da noite, sem que ninguém estivesse a vigiar, com as pessoas distraídas, ele invade e conquista a cidade. O problema de Sardes, nesses 2 episódios, que foi semelhante ao problema também da Babilônia, é que eles, dentro dos muros, estavam confiantes demais, seguros demais de que estava tudo bem, seguros demais de que ninguém poderia atacá-los, que eles não cairiam. E no silêncio, na calada da noite, uma brecha foi dada e eles então caíram. Agora, no ano 94, Sardes não é mais a capital de um império, mas ainda assim é uma cidade relevante, importante, é uma cidade segura. É uma cidade sem qualquer grande destaque na questão econômica ou na questão logística, como foram, por exemplo, as outras cidades que nós falamos, mas ainda assim um bom lugar para viver. No ano 17, depois de Cristo, aconteceu um terremoto em Sardes, e aquela cidade foi destruída. E o imperador romano Tibério reconstruiu a cidade. Então, qual era a situação de Sardes naqueles dias? Era uma cidade nova, bonita e segura. É um condomínio fechado, em um lugar lindo, maravilhoso, bom para se morar. Você olhava para Sardes e pensava, rapaz, que lugar bom. Olha que lugar seguro. Para alguém chegar aqui, para alguma coisa acontecer, tem todos esses precipícios a serem vencidos.
E chegando aqui, olha os muros da cidade, todos eles reconstruídos pelo imperador Tibério. Ou seja, não era um muro mais agora com brechas, não era um muro caindo aos pedaços. Não, aquilo que tinha que cair de Sardes já havia caído no terremoto do ano 17. E toda a cidade foi reconstruída. Ruas novas, casas novas, muros novos, cidade limpa, cidade organizada. Lugar bom para se morar. Tranquilo. Aqui não é a capital do império. Aqui não é uma cidade imperial. Aqui não é uma cidade com o tumulto do comércio de Tiatira. Aqui é uma cidade tranquila, pacata, simples, de gente boa, muito segura. Lugar bom de se viver era Sardes. E o Senhor vai escrever para aquela igreja. E a semelhança do que nós fizemos nas outras exposições das cartas às igrejas, nós veremos a apresentação de Jesus. Veremos a avaliação que Jesus fez e veremos depois também o chamado do Senhor Jesus para aquela igreja. Começamos então pela apresentação de Jesus àquela igreja. Veja a forma como ele se apresenta. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Vamos entender este verso e esta apresentação de Jesus pelo fim do capítulo 1. Conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives, mas estás morto. Aquela cidade tinha, de fato, esta aparência de uma cidade nova, de uma cidade viva, de uma cidade que já tinha sobrevivido a 2 grandes ataques, que havia sobrevivido a uma situação terrível de um grande terremoto naquele século. Mas agora ela estava viva. Quando você falava de Sardes, então você pensava naquela cidade que foi reconstruída, foi refeita, está viva, está erguida novamente, está recuperada, está restaurada. É uma boa cidade, é um bom lugar, ela é forte, ela é segura, ela é inexpugnável, ela é inatingível. É a cidade de Sardes. Tem o nome de viva. Tem a reputação de ser um lugar bom para se viver. Tem a reputação de ser um lugar bom para estar e com segurança. Mas estás morta. Morta. Jesus está falando isso da igreja. Porque esta igreja, embora também tivesse a aparência de ser uma igreja viva, de ser uma igreja que tudo estava acontecendo da melhor forma, o Senhor acusa a morte, a frieza espiritual daquela igreja. E agora, com essas informações, nós podemos entender por que Jesus se apresenta como sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós já falamos aqui em outro momento que o número 7 no livro de Apocalipse indica sempre aquilo que é perfeito. Sempre que o número 7 aparecer no livro, e aparece inúmeras vezes, sempre está indicando que aquilo representado pelo 7 é plenamente perfeito. Quando o texto fala, então, que o Senhor Jesus tem os 7 Espíritos, é fácil nós entendermos dentro dessa analogia daquilo que é perfeito. Que Cristo é o homem que tem o Santo Espírito de forma plena. Eu e você somos a habitação do Espírito Santo. Louvado seja Deus por isso. No entanto, nós estamos cheios, plenos, repletos do Espírito? Não, mas estamos buscando isso. Qual é o ideal da vida cristã? A mortificação do velho homem, o revestimento do novo homem à imagem de Cristo, por meio de buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Então, como que eu tenho vida em Deus? Por meio da ação do Espírito Santo. Agora, quando nós falamos de Cristo Jesus, ele tem o Espírito Santo em sua vida de forma plena e perfeita. Se eu e você, em alguma medida, ao nos avaliarmos, podemos falar, olha, eu preciso ser mais cheio do Espírito Santo, ainda falta alguma coisa, em relação a Jesus, não. Ele é perfeitamente pleno do Espírito Santo em si. Significa que tudo aquilo que nós imaginamos e lemos na Escritura como sendo fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, tudo isso o Senhor Jesus tem, e de forma plena e perfeita. Então consideremos paciência. Pai, você tem uma paciência perfeita. Um homem que é perfeito em sua paciência, nem além nem a quem, é Cristo Jesus. Pense então em amor, em fidelidade, em paz, em mansidão, em domínio próprio. Se tem alguém que é perfeito em todas essas coisas, que não tem o que tirar ou pôr, plenamente perfeito e cheio do Santo Espírito, quem é este? Cristo Jesus.
Se tem alguém que tem vida, e não apenas a vida daquele que teve o seu corpo ressurreto do túmulo ao terceiro dia, mas a plenitude do Espírito em si, a vida do Espírito em si, quem é este? O próprio Cristo Jesus. Pois bem, ele se apresenta assim, porque ele vai tratar com uma igreja que está morta. E o que traz vida ao homem morto? Apenas e tão somente o Espírito. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão mortos, mas eu tenho o remédio, a solução, o milagre para esta sequidão e morte espiritual de vocês. Sou eu quem tenho 7 Espíritos de Deus. Sou eu quem dou a ordem dizendo, vai. E o Santo Espírito, então, cumpre o seu propósito. Foi assim que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos ao escrever lá em João, no capítulo de número 14, eu vou, mas enviarei o meu Espírito. E é isso que ele está falando aqui à igreja de Sardes. Vocês estão mortos, mas eu tenho os 7 Espíritos. Eu tenho a plenitude do Espírito. Eu tenho o Santo Espírito, o perfeito Espírito de Deus. Se há alguém que pode resolver o problema da morte de vocês, é aquele que tem o Espírito. Ele se apresenta também como sendo aquele que tem as 7 estrelas. O capítulo 1 nos informou quem são as 7 estrelas. A figura dos anjos, dos líderes da igreja. E por que Jesus se apresenta assim? Para aquela igreja que passa por problemas, por uma condição que talvez você olhe e pense, Senhor, com essa liderança a coisa não vai mudar. O Senhor Jesus se apresenta e diz, eu tenho esta liderança em minhas mãos. Quem governa a igreja sou eu. Eu posso dar vida. Eu posso levantar aqueles que serão usados para este fim. Jesus se apresenta e depois de se apresentar, ele vai fazer a sua avaliação desta igreja. E a primeira informação que ele nos dá, nós já comentamos aqui, é que o Senhor conhece as obras, diz que esta igreja tem o nome de quem está vivo, mas está morto. Mais uma vez, esta expressão, conheço as tuas obras, tem 2 aspectos, um positivo e um negativo. Qual é o aspecto positivo? O Senhor conhece a nossa luta, o Senhor conhece a nossa angústia, o Senhor conhece o nosso sofrimento, o Senhor sabe aquilo que se passa lá na nossa casa. O Senhor sabe as injustiças que cometem contra a gente. O Senhor conhece as nossas obras e vê o nosso esforço. Ainda que a empresa não reconheça, ainda que o pastor não reconheça, ainda que o marido ou a esposa não veja o valor daquilo que você faz, o Senhor conhece as nossas obras. O Senhor sabe aquilo de bom que nós fazemos. O Senhor conhece a nossa dor e o nosso sofrimento. E esse é um aspecto muito positivo. Eu tenho um Deus que me conhece. Eu tenho um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, que se importa comigo. Ele é aquele que conhece e sabe as lutas que aquela igreja do primeiro século estava vivendo. Mas há um aspecto negativo também. E negativo, claro, dentro da visão humana. Que da mesma forma que o Senhor conhece as nossas boas obras, Ele também conhece os nossos pecados. Ele conhece e sabe aquilo que nós fazemos que ninguém viu, que ninguém vê. Aquilo que se passa no escondido do nosso quarto, aquilo que se passa em nossa mente, no nosso coração, aquilo que nós conseguimos esconder de todos, mas jamais conseguiremos esconder dele, porque Ele nos conhece. Irmãos, o Senhor conhece esta igreja. Cada coração, cada pessoa. Pastor, o senhor consegue saber o nome de todo mundo? Não. Consegue saber da vida de todo mundo? Menos ainda. Consegue saber quem está bem ou quem está mal, quem está sofrendo ou quem está alegre, contente? Infelizmente eu não consigo. Mas o Senhor Jesus conhece e sabe. E ao conhecer, saber e sondar, ele afirma que aquela igreja estava viva, mas tinha um aspecto de viva, mas estava. É curioso que o Senhor não vai apontar nenhuma situação de perseguição externa para esta igreja. Ele não fala que aquela igreja está sendo perseguida, ou que aquela igreja está perseverando em meio à perseguição, às lutas, às dificuldades. Não era isso que estava acontecendo em Sardes. Não havia uma perseguição externa. Lembra quando nós vimos Esmirna sofrendo por conta da perseguição do Império Romano? Tiatira sofrendo por conta da perseguição dos comerciantes da cidade. Sardes não tinha nenhuma dificuldade na cidade.
abria e fechava suas portas, reuniam-se em seus cultos, declaravam o seu cristianismo sem sofrer qualquer tipo de tribulação ou perseguição. Mas há uma razão muito triste do porquê aquela igreja não era perseguida. Aquela igreja não era perseguida justamente porque ela estava morta, inoperante. Certa feita, uma pessoa me parou e falou: pastor, o senhor acha que a igreja precisava ser perseguida para poder voltar a ser mais séria, voltar a ser mais firme, para o povo voltar para a Escritura? E eu respondi àquela pessoa dizendo o seguinte: olha, igreja fria e descompromissada nunca será perseguida. A igreja não precisa ser perseguida para ter compromisso. Ela será perseguida quando tiver compromisso. Para que o diabo vai perseguir uma igreja que já não faz nada? Para que o diabo vai perseguir uma igreja que está em pecado? Para que o diabo vai perseguir uma igreja que não prega o evangelho, que não prega com fidelidade, que não adora a Deus, que não cumpre o seu propósito como igreja? Para que o diabo vai ter trabalho com esta igreja? Não terá. E esta é a situação de Sardes. É uma igreja que não sofre nenhuma perseguição externa. Aliás, diante daquela cidade, era uma igreja viva, era uma igreja operante, era uma igreja vibrante, com atividades, com eventos, com programações, fazendo tudo aquilo que se espera que uma igreja faça, pelo menos no aspecto visual. Era uma igreja que tinha os eventos, era uma igreja que tinha as pessoas se reunindo ali, era uma igreja que qualquer um olharia e diria: ok, tá tudo bem, é uma igreja viva. O problema é que aos olhos daquele que conhece a igreja, ele diz: esta igreja está morta. Perceba que não é apenas a ausência de tribulação ou perseguição. Se você olhou atentamente o texto não fala de nenhuma heresia naquela igreja. Não tem os nicolaítas, não tem os da doutrina de Balaão, não tem uma mulher como Jezabel. Todos esses problemas foram registrados nas outras igrejas que nós vimos até aqui. A igreja de Sardes não tem nenhum falso mestre incomodando a igreja. E mais uma vez, por que não? Porque uma igreja que está morta, o diabo não se preocupa nem mesmo em levantar falsos profetas dentro dela. Cuidado então, irmãos, se nós não estivermos sofrendo em absolutamente nada. Isso me faz lembrar da minha professora de escola dominical. Ela falava pra gente: olha, se você não sofre nenhum tipo de perseguição, é porque você já está muito igual ao mundo. Se você não sofre nenhum tipo de adversidade, é porque você está igual ao mundo. E isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Aquela igreja não seria atacada por Satanás, porque Satanás já havia conseguido o que ele queria para aquela igreja, que era a morte daqueles crentes. Mas em que sentido nós entendemos esta questão de uma igreja que está morta? A Bíblia nos fala de 3 tipos de morte: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte física é aquela mais simples que todos nós conhecemos. Fecham-se os olhos aqui pela última vez, o coração para, o cérebro deixa de funcionar, morreu. Esta é a morte física. A morte espiritual é o estado daquela pessoa que não tem Cristo Jesus. Ele aparentemente está vivo. Mas nós lemos isso com muita clareza lá em Efésios capítulo 2, que trata-se da morte em nossos delitos e pecados. E por que a Bíblia fala desta morte espiritual? Porque é alguém que não tem disposição e não tem menor condição de ir até Deus. Isso é muito importante. A doutrina arminiana vai dizer que você tem condições de escolher Deus, ir até Deus e amar a Deus voluntariamente. Como se a salvação partisse primeiramente de você, para depois, então, Deus desenvolver a salvação em você. Nós não cremos assim. O estado de morte espiritual impossibilita e incapacita o homem até mesmo para escolher e desejar Deus. Significa que o homem sem Cristo, o homem que ainda não recebeu a vida do Santo Espírito, a regeneração, ele jamais vai escolher a Deus. Isto é muito coerente com o restante daquilo que diz Efésios capítulo 2. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E como vivíamos? Andávamos de acordo com este mundo, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, andávamos de acordo com o príncipe da potestade do ar. Não tem Deus.
Não tem disposição voluntária de ir até a Deus, de buscar a Deus, de falar, Senhor, eu te aceito e eu te amo. E então Deus vir e fazer a obra. Não, é o contrário, Deus faz a obra. E então nós falamos, Senhor, eu te quero, mais do que o ouro, mais do que os tesouros. Para que nós declaremos isso de forma verdadeira, primeiramente o Senhor precisa colocar vida em nossos corações. Quem são os salvos? Aquele que não é nascido da carne, mas nascido do Espírito. Que a carne jamais produzirá vida em si mesmo. Porque a carne jamais nos conduzirá a escolher Deus. Precisamos antes ser escolhidos por Deus, avivados por Deus, regenerados por Deus, para então, só então, irmos até Ele. Mas o terceiro tipo de morte que a Bíblia nos fala é a morte eterna. Para aqueles que não foram regenerados, para aqueles que não tiveram um encontro com Cristo, o que resta? A condenação eterna. Em que sentido esta igreja está morta? Na questão da morte física? Não. Muito pelo contrário. Visivelmente falando, era uma igreja muito viva. No que diz aos aspectos físicos, era uma igreja que tinha os seus eventos, os seus cultos, as suas programações, onde tudo isso acontecia e existia normalmente. Em que sentido, então, aquela igreja estava morta? Na morte espiritual e na morte eterna. Significava, então, que haviam muitos ali dentro que ainda não tinham experimentado a conversão. Muita gente, mas pouco crente. Há uma razão do porquê termos igrejas tão cheias em nossos dias e, ao mesmo tempo, igrejas com tão poucos cristãos de verdade. Eu diria que a principal razão é porque o evangelho não tem sido mais pregado dentro das igrejas. Se anuncia sobre bênção, prosperidade, mas não se prega mais Cristo Jesus e a cruz. E não haverá conversões se não houver a pregação do evangelho de Cristo. A pessoa pode vir aqui, sair com a chave da casa própria dela. Se ela julga que isso é importante, ok, cada um vai receber aquilo que buscar. Mas se ela não ouvir o evangelho de Cristo, nunca haverá mudança no coração. É o evangelho que transforma. O evangelho é o poder de Deus para a transformação do perdido. Como é possível, pastor, igrejas cheias, mas com pessoas mortas? Isso é estranho. Como assim, pastor? Gente morta, uma morte espiritual dentro da igreja. A igreja não é um lugar onde se reúnem os crentes, os salvos em Cristo Jesus. Se não for pregado o evangelho, você vai reunir as pessoas como que um grande clube. Como que um grande encontro, um grande evento. E é aquilo que infelizmente tem se tornado as igrejas em nossos dias. Um grande espetáculo musical. Um grande evento de curas, libertações, prosperidade e qualquer outra besteira dessa. Mas não tem sido um lugar de confrontação dos pecados, onde Cristo é apresentado e pregado, onde a cruz é exposta e dela é falado. Atenção para os nossos filhos. Pastor, mas eu criei um menino dentro da igreja. Pastor, mas estava aqui o tempo todo. Mas quantas vezes o evangelho foi pregado a ele ou a ela? Um desafio que nós temos com os nossos professores de escola dominical. E esta semana tivemos várias reuniões, justamente falando do nosso currículo, daquilo que nós vamos trabalhar no próximo semestre. Uma pergunta que eu fiz aos professores: está dando certo? Está conseguindo expor o evangelho de Cristo em todas as aulas? Porque eu preciso contar a história de Davi, mas apresentar Cristo. Eu preciso contar a história de Elias, de Eliseu, de Malaquias, do sacerdote Josué, mas apresentar Cristo Jesus para as crianças em cada aula. Porque se elas não forem apresentadas ao evangelho, de nada adianta. Porque só o evangelho é o poder de Deus para a transformação do perdido. E consequentemente, existia ali dentro daquela igreja também aqueles que já tinham o seu final decretado, a morte eterna. Justamente porque não iriam se arrepender, não iriam abandonar as práticas pecaminosas, estariam condenados ao inferno, à morte eterna.
Agora vejam, irmãos. É claro que em toda igreja existe gente crente, aliás, existe gente viva. Estamos aqui, vivos. Não estamos afetados pela morte física. É claro que em toda igreja também existe aqueles que ainda não se converteram dentro da igreja. Isso existe. E é claro que em toda igreja existe também aquele que nunca vai se converter, que vai permanecer na dureza do seu coração. Mas qual então era o problema de Sardes, se esta é uma realidade que se tem em toda igreja, pastor? Até os nossos dias. O problema é que aquilo não era a exceção, era a regra. Pessoas não salvas dentro da igreja precisa ser a exceção. É um caso ou outro. Um ou outro que talvez ainda não foi impactado pelo Evangelho de Cristo. Mas quando isso deixa de ser a exceção e passa a ser a regra, quando o Senhor Jesus olha para a igreja e fala, rapaz, só tem gente descrente aqui. Então isso é um problema. E veja, irmãos, olha o verso 4. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não se contaminaram. Olha que interessante. Não eram poucas pessoas que se contaminaram. Eram poucas pessoas as que não se contaminaram. Perceba a inversão. O que era a exceção passa a ser a regra. O que era a regra vira uma exceção. A regra era que muitos ali dentro de uma igreja fossem salvos, fossem regenerados, tivessem a vida em Cristo Jesus. Mas aquilo era uma exceção, apenas poucos estavam naquela condição. Voltemos ao verso 2. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Seguindo a avaliação, o Senhor Jesus fala que aparentemente eles têm vida, mas estão mortos. E nós já explicamos que sentido de morte é esse. Mas nesta avaliação que segue, Jesus fala que as obras deles não estavam sendo achadas íntegras diante do Senhor. O que significa isso? Existiam obras? Sim. Boas obras? Sim. Era aos olhos humanos uma igreja viva. Tem louvor? Tem. Tem caridade? Tem. Tem obras do culto, das atividades, dos eventos, para os jovens, para as crianças? Tem tudo isso. Obras não faltavam. Qual era o problema daquela igreja? Que essas obras não eram achadas íntegras diante do Senhor. E por que essas obras não eram íntegras? Verso de número 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e estas andarão juntamente com ele. O que faz as obras de uma igreja deixarem de ser íntegras diante de Deus? Elas estarem associadas a uma prática pecaminosa. Então nos lembramos daquilo que Isaías fala, que Deus fala por meio de Isaías no capítulo 1. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Verso 10 em diante. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? As muitas obras, dos ritos, do culto, do sacrifício de vocês, do que me serve a mim? Estou farto dos holocaustos de carneiro, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Olha o que o Senhor está falando. Faltavam obras para aqueles que estavam em Israel naquele momento? Não. Eles estavam cultuando, indo diante do Senhor, oferecendo sacrifícios. Mas o que o Senhor diz destes sacrifícios? Eu estou farto. Eu estou cansado. Quando vocês vêm comparecer diante de mim, quem falou que é só vir? De corpo presente, mas mortos. Quem falou que é só se reunir? Quem falou que é só erguer a mão, tocar acordes bonitos, seguir a liturgia de um culto, sacrificar os animais ou apresentar um culto em sacrifício ao Senhor? Quem foi que disse que isso basta? Verso 13, não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar, atenção, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer.
Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, que as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Faltava alguma obra? Sacrifícios? Ok. Festas? Ok. Solenidades? Ok. Ajuntamento? Ok. O chamar as congregações para comparecerem diante do Senhor? Ok, Senhor, estamos fazendo tudo isso. Os animais, os carneiros, os bois, os bodes, as ovelhas, tudo está aqui, Senhor. Levantamos as mãos e adoramos a Ti. Multiplicamos as nossas orações. Há obras. Mas qual é o problema? Que o Senhor está advertindo o povo. Eu não aceito iniquidade associada ao ajuntamento. Eu não aceito a iniquidade de vocês associado ao culto que vocês estão prestando a mim. Qual era o problema da igreja de Sardes? Aparentemente, tinha tudo que uma igreja tinha que ter. Qual era o problema? Eles estavam sujando as suas roupas. A iniquidade, os pecados, o mundanismo. Estavam vivendo como viviam aqueles da sua cidade. Estavam cometendo os pecados que os ímpios cometiam. Estavam vivendo uma vida desprezível durante a semana e chegando no domingo, vivendo, adorando como se nada tivesse acontecido. Era um dualismo de entender que este momento do domingo à noite era sagrado e a segunda-feira em diante era um tempo profano. É como se eles considerassem que dava para viver normalmente fazendo tudo de errado e era só no domingo colocar uma roupa mais bonita, lavar o rosto e ir para a igreja. O Senhor fala, não. Não. Isso não é o culto vivo que me agrada. Algo semelhante acontecia na igreja de Roma. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o culto racional. O que é o culto racional que Paulo está chamando os de Roma a prestarem ao Senhor? Culto vivo. E o que era o culto vivo? Além dos ritos. Além de simplesmente apresentar animais mortos, um culto vivo, com a vida inteira diante de Deus. Como sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor. Este é o culto que agrada a Ele. É o culto que tem palavra, que tem adoração, que tem boa doutrina, mas também que tem a vida daqueles que cultuam e se apresentam ao Senhor. Nesta avaliação, o texto diz também que há alguns poucos ali que se salvam. Alguns poucos que não se contaminaram. O Senhor pede a estes que ajudem os demais. Que estes poucos possam permanecer firmes em santidade. Agora vejamos o que o Senhor Jesus pede para esta igreja. O clamor do Senhor, primeiro, vigilância. Verso 2 nos diz, ser vigilante. E consolida o resto que estava para morrer. Existiam alguns poucos que ainda estavam no caminho, mas estão prestes a morrer, prestes a se entregar. Estão olhando as brechas. Qual é a advertência do Senhor? Sejam vocês vigilantes. Vocês poucos que ainda não se contaminaram, sejam vigilantes. E por que o Senhor Jesus está falando isso? Porque os motivos que levaram a cidade de Sardes a cair foi justamente a falta de vigilância. Aquele que está em pé, veja para que não caia. Tome cuidado, seja vigilante. Não fique aí na torre fortificada, acreditando que aqui inimigo nenhum vai tocar, que na minha casa nada de Satanás vai prevalecer. Não fique aí pensando que jamais você cairia no pecado A, B, C ou D. Seja vigilante. Esteja atento para não cair no pecado, para não sujar as suas roupas. O que mais o Senhor pede? Ele pede para que poucos sirvam a muitos, ainda no verso 2. Ser vigilante e consolida o resto. Existem um grupo pequeno, daqueles que estão sendo fiéis. E o pedido do Senhor, consolidem os demais.
Irmãos, o Senhor pode transformar uma igreja se os poucos fiéis que estiverem nela trabalharem e servirem os demais que estão perdidos. Se houver a disposição nossa em ensinar, em discipular, em ajudar, em socorrer, em mostrar o caminho, em mostrar a Escritura, podemos ser muralhas fortificadas para abençoar os demais e para manter a pureza da igreja de Cristo. Um movimento como o da Reforma Protestante começou com um homem, Martim Lutero, e se expandiu por toda a Europa. Porque Deus pode usar poucas pessoas para serem muralhas fortificadas na preservação da sua igreja e do seu povo. Ele pode usar estes remanescentes, estes poucos que estão fiéis ainda na igreja de Sardes, para preservar a igreja viva, para ajudar aqueles que ainda não caíram na morte eterna. Terceiro pedido que o Senhor faz àquela igreja: volta à palavra. Verso de número 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Irmãos, como que a gente sai desse estado de morte espiritual? Por meio da palavra. Ah, pastor, eu estou desanimado, eu estou cansado. Ah, pastor, a juventude da igreja está meio perdida. A gente precisa fazer algum movimento, pastor. Precisa trazer alguma coisa diferente. Sei lá, a gente precisa pensar numa balada gospel, a gente precisa fazer alguma coisa para trazer os jovens aqui para dentro. Vamos fazer alguma coisa legal aqui, pastor, um movimento que salva a vida de pessoas que estão desanimadas, cansadas, entregues aos seus pecados. É apenas, então, somente a Escritura. Lembra-te daquilo que vocês ouviram. Lembrem-se, pois, do que tens recebido e ouvido, da palavra de Deus que tem sido pregada. Lembram-se da Escritura, porque não haverá vida em nenhuma igreja enquanto esta igreja não voltar à Escritura. Irmãos, qual tem sido o resultado da avacalhação dos púlpitos em nossas igrejas? Na igreja evangélica brasileira: pecado, pecado, frieza. Igrejas sérias, igrejas históricas que abandonaram o púlpito, que a pessoa entra na igreja, daqui a 6 meses já é promovida a pastor e está lá pregando, ensinando coisas que não sabe, ou nem sequer abrindo a Bíblia na pregação. Quantos são os relatos de muitos de vocês que eu já ouvi de estarem em um culto em que a palavra sequer foi lida, em que o pregador leu um versículo e começou a contar um monte de outras histórias, abandonando a pregação e a Escritura? Qual será o resultado dessas igrejas? Pecado, frieza, morte, tristeza. E qual é a solução para esta igreja? Mais eventos, mais festas, um cantor famoso, alguma coisa nova, um movimento, uma luz piscando, uma fumaça. Nada disso será a solução. A solução é: voltem à Escritura. Porque avivamento vem pela palavra de Deus. Lembra-se quando Esdras reuniu o povo? O que eles fizeram? Aquele povo que estava perdido, aquele povo que estava em pecado, eles se colocaram de pé. 9 horas seguidas com a Bíblia aberta e eles lendo a palavra e lendo a palavra. Estavam reunidas as crianças, os homens, as mulheres, e todos ouviam atentamente a palavra de Deus. Porque não haverá avivamento na sua casa, não haverá mudança na vida dos seus filhos, não haverá mudança na sua vida se a palavra de Deus continuar fechada lá no seu armário, escondida lá em algum lugar perdido na sua estante. Vida em nossos lares, vida no nosso casamento, vida para os nossos filhos terá quando a Bíblia estiver aberta, estiver sendo lida em nossas casas. Ah, Senhor, meus filhos estão difíceis demais. Ah, Senhor, meu casamento está arruinado. Ah, Senhor, me ajuda. O que fazer? Abra a Bíblia e leia. Pastor, mas eu não sei falar. Deus não está mandando você pregar, Deus está mandando você ler a Bíblia. Ah, pastor, mas eu não sei o que fazer. Leia a Bíblia. Ah, Senhor, eu não sei qual é a solução, mas eu estou abrindo e vou começar a ler. O princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo que existia, existiu por meio dele. E vou ler um versículo, e vou ler outro versículo, e outro versículo, e outro versículo, e vou orar, e vou orar, e vou ler a Bíblia, e vou orar, e vou ler a Bíblia, e Deus fará alguma coisa no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu lar, na minha vida espiritual.
A fraqueza sua não é culpa do seu pastor. A sua frieza não é culpa da sua igreja. A sua frieza não é culpa do grupo de jovens que não foi te visitar. A sua frieza é o resultado do seu abandono da Escritura, da sua frieza em não ler mais a Bíblia. A sua frieza está porque você não se importa mais com Deus, porque você deixou a Bíblia de lado, porque a escola dominical passou a ser uma coisa que se der você vai. É por isso que você está frio, é por isso que você está desanimado, é por isso que você não consegue encontrar forças para ir adiante, porque você abandonou a Escritura. Abandonou a Escritura. E aí você busca um outro culpado. Porque o coração enganoso e desesperadamente corrupto nunca admitirá de primeira que o culpado é ele mesmo. Ele é enganoso. Ele sempre vai tentar convencer você de que você só não é mais crente porque talvez as irmãs da SAF não foram orar por você quando você passou por dificuldade. Esse coração enganoso vai tentar te convencer de que você só não é mais crente porque o pastor não te ligou no dia do seu aniversário. Este coração enganoso vai querer convencer você de que você só não está mais crente, mais animado, mais disposto a servir a Deus, porque a igreja mudou o horário do culto. E não é mais 7 às 7h30 ou 10 da manhã. Nós sempre buscaremos desculpas nos outros para justificar a nossa própria morte. O que fazer? Volte à Escritura. Abra e leia. Abra e leia. Pastor, mas eu não entendi. Deus não está mandando você entender, Ele está mandando você ler. Quem faz entender é o Espírito Santo. Senhor, eu quero ler hoje. Me ajuda a entender. Me ajuda a entender. E amanhã eu vou ler de novo. E amanhã eu vou ler de novo. E amanhã eu vou ler de novo. E Teu Santo Espírito fala ao meu coração. Quebranta o meu coração. Para que eu entenda. Para que eu creia. Para que eu viva a Tua palavra. Não existe avivamento sem palavra. Não existe avivamento sem Bíblia. Não existe igreja avivada sem púlpito forte. Qualquer outro mover, qualquer outra experiência, é só a aparência de que está vivo, mas no fundo está morto. Quantas são as igrejas aparentemente vivas, com poder, dinâmicas, cheias, sem púlpito? Só há uma possibilidade real para essas igrejas. São igrejas de Sardes, vivas na aparência, mortas em seus corações. Vigilância, os poucos sirvam aos muitos. Volte à palavra. E quarto pedido que o Senhor faz àquela igreja: santidade. Guarda aquilo que vocês leem, aquilo que vocês ouvem, e arrepende-te. Santidade, irmãos. Não é só ler a Escritura, não é só conhecer a Escritura. É guardar, cumprir, se arrepender. Santidade. Santidade. O que é a santidade? Receber a advertência de Deus, guardar aquela advertência, se arrepender e fazer o que é certo. Esse é o processo. Eu leio, eu ouço. Eu sou confrontado. Eu guardo. Eu me arrependo. Eu abandono. E eu vivo aquilo que a Bíblia manda. Arrepende-te. Arrepende-te. Guarde a palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos ser santos. Deus nos chama à santidade. O que tem de errado na sua vida? Para. Agora. Arrepende-te. Deixa. Faça o que é certo. Porque Deus não se agrada de um culto morto. De uma vida aparente. De uma vida hipócrita. De uma vida sem integridade, sem inteireza. Ele quer as nossas ações, mas também quer o nosso coração. Ele quer o nosso culto, mas também quer a nossa santidade. Deixa as más obras. Faça aquilo que é certo. Irmãos, nós precisamos listar os nossos pecados e começar a lutar contra eles. Até quando a gente vai ficar brincando de ser crente? Até quando a gente vai se contentar com simplesmente dizer: eu vou à igreja? Põe no papel os seus erros, as suas falhas. Está com dificuldade de enxergá-los?
Peça ajuda das pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho plena certeza que a Vanessa pode me ajudar muito apontando os meus pecados. Ela é minha esposa, convive comigo. E com certeza existem pessoas ao seu lado, talvez seja o seu pai, a sua mãe, um irmão da igreja, que pode te ajudar a listar os seus pecados. Liste eles. Volte à Escritura para tratá-los. Arrependa-se e volte ao Senhor. Faça isso com urgência. Faça isso com urgência. O texto termina nos dizendo: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Verso 4 já havia sido dito que aqueles que não se contaminaram andarão de branco junto comigo. O que significa isso? Que a ideia do novo céu na nova terra é que só vai ter uma cor de roupa? Claro que não. Aliás, esta é uma visão tanto quanto limitada, principalmente quando nós estamos diante de um Deus tão belo e tão criativo, tão colorido em tudo aquilo que ele fez na criação. Você acha que ele vai te deixar a eternidade inteira com uma única roupa e da mesma cor? Claro que não. O que significa isso? Que nós estaremos de forma digna diante do Senhor. O que melhor ilustra isso? É o texto de Zacarias, capítulo 3, a visão que ele tem do sacerdote Josué. Josué é tirado do fogo como um tição. O tição é aquela brasa, aquele carvão. Se você já limpou uma churrasqueira, você sabe que é a sujeira que aquilo faz. Aonde cai a brasa, o resto do carvão faz uma sujeira que não tem jeito. Se aquilo encosta em você, você se suja. Pois bem, a visão que Zacarias está tendo, ele está vendo o servo de Deus sujo assim. E Satanás, o acusador, se põe ao lado dele para acusar e dizer: olha lá como ele é, cheio de pecados. Mas diz o texto que um advogado se levanta, põe em Josué roupas limpas, tira toda a sujeira dele, um belo turbante em sua cabeça, e o defende diante do acusador. Quem é o Josué? Eu e você. Como nós estamos sem Cristo, sujos em muitos dos nossos pecados, o que nós precisamos? De um advogado. E quem é o nosso advogado que coloca em nós roupas limpas? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Pega pessoas como eu e você, cheia de erros, cheias de falhas, os maiores e terríveis pecados que nós conseguimos cometer, nos limpa, nos restaura numa condição de dignidade e nos faz andar ao lado dele. Cristo Jesus. Qual é o seu pecado? Ah, pastor, meu pecado foi grave demais. Eu adulterei, pastor, eu traí. Eu ofendi minha família, eu ofendi os meus filhos. Cristo pode te limpar e te fazer andar ao lado dele com dignidade. Ah, pastor, mas a vida que eu levo, pastor, são tantos vícios, são tantos palavrões, tanta ira, são tantas pessoas que eu já ofendi, que eu já magoei. Cristo pode colocar roupas limpas em você, mudar a sua vida e te fazer andar ao lado dele de forma digna, para a glória dele. Cristo traz vida a quem está. Quem tem ouvidos ouça. O vencedor, os que atenderem a este alerta e a este chamado de mudança, eu colocarei roupas limpas neles, dizendo: eles são dignos, eles são dignos, podem caminhar comigo ao meu lado. Muitos não entendiam quando Jesus fazia isso, chamando pecadores, como Zaqueu, e o fazendo andar ao lado dele, chamando homens brutos e ignorantes, como Pedro, e fazendo andar ao lado dele. O Pedro que o traiu, que o negou, dando a ele dignidade, fazendo andar ao lado dele. Cristo Jesus quer fazer isso por você, na sua vida também, na minha vida também. E o nome deste, de forma nenhuma, será apagado do livro da vida. Porque, irmãos, não há condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. O diabo vai apagar meu nome do livro da vida? Não, ele não pode fazer isso. Se eu sou digno, não nas minhas obras, mas em Cristo Jesus, eu estou com Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu estou em Cristo, e se eu estou em Cristo, não há condenação, não há acusação, não há quem se levante para tirar o meu nome do livro da vida. Ao vencedor, isso será feito. Que eu e você estejamos entre esses, dignos, com os nomes confessados, diante de Deus, diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor diz à igreja. Quero rapidamente trazer 5 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, será que você está vivendo de aparência? Como é a sua vida cristã? Crente no domingo, sem vergonha na segunda? Como tem sido a sua vida? Apenas alguém que responde ser cristão quando alguém pergunta, ou alguém que é crente de verdade? Quem é você nesta igreja de Cristo, que tem pessoas vivas, que tem pessoas mortas e que tem pessoas condenadas? Quem é você? Você é verdadeiramente um cristão, um discípulo de Cristo, ou está vivendo de aparência? Segunda aplicação para as nossas vidas. A sua vida diante de Deus é uma vida íntegra? As suas obras são obras aceitáveis diante do Senhor? O que você tem feito? O que você tem feito? Quais são os pecados que você tem cultivado? Eu digo que às vezes, irmãos, nós temos pecados de estimação, que não apenas estão presentes em nossas vidas todos os dias, mas que também são cuidados por nós. Pecados que são constantemente estimulados por nós. Seja pelo ambiente que nós estamos, pelos sites que nós acessamos, pelas conversas que nós temos. Pecados que nós vamos estimulando para sempre continuar pecando e pecando e pecando. Nós temos que fazer morrer o velho. Uma das formas de fazer morrer o velho homem é cortando o alimento e o suprimento dele. Como fazer isso? Se todas as vezes que você está lá naquele ambiente, isso te leva a pecar, abandona esse ambiente. Se toda vez que você começa a ver um filme, um programa, e tem uma piada suja, e tem uma imagem imoral, pornográfica, aquilo te leva a mais pecados, abandona esse tipo de coisa que você anda assistindo. Se aqueles seus amigos, ou aquele ambiente da empresa, do happy hour, ou de qualquer outro lugar, te leva a pecar mais, abandone isso, para de alimentar os pecados e a situação pecaminosa da sua vida. Se toda vez que você fica estressado demais, você fala o que não deve, então nessas horas, corra e fuja. Evite a discussão, evite a briga, evite pecar. Para de criar os pecados com toda a estima e cuidado, e alimentá-los para cada vez viver pecando e pecando e pecando. Tenha uma vida íntegra diante de Deus. Terceira aplicação para as nossas vidas: cuidado com o mundanismo. Cuidado com o mundanismo, com essa vida do tudo pode, com esse jeito estranho de se viver o evangelho que a gente tem hoje, de que dá para ser crente e fazer tudo aquilo que o ímpio faz. Deus te chama a uma nova vida. Cuidado com isso. O problema daquela igreja era justamente ser crente no domingo e viver o seu dia a dia completamente distante de Deus. Você não deve ser um profissional como os outros são. Você não deve se vestir como os outros se vestem, comer o que os outros comem, beber o que os outros bebem. Você não pode ouvir o que os outros ouvem. Há uma necessidade, irmãos, de nós começarmos a sermos mais criteriosos com a vida de santidade. Eu sou crente. Eu carrego o nome de Cristo. Eu sou cristão. Eu não posso estar em qualquer lugar, fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito, usar os meus recursos e o meu tempo, viver o meu casamento e o cuidado com os meus filhos da mesma forma que qualquer um vive. Deus me chama a uma vida diferente do mundo. Quarta aplicação: volte à vida. Talvez você tenha, nessas aplicações anteriores, chegado ao diagnóstico de que você é alguém que vive de aparência, de que você é alguém que tem péssimas obras diante de Deus.
de que você talvez esteja morto. Se você se identificou com a igreja de Sardes, como alguém que nominalmente é crente, mas que não consegue se ver o cristianismo em você, o convite de Cristo a você é: volte à vida. Como é que eu volto à vida? Leia a Bíblia. Busque ser santo. Seja vigilante para não pecar. E o mais importante, busque reconciliação com o Pai por meio de Cristo Jesus. Porque Cristo é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e que pode transformar a sua vida. Pastor, mas eu luto com esse pecado há tanto tempo. Busque vencer este pecado em Cristo Jesus. Busque esta nova vida por meio de Cristo Jesus. Ei, você que não é crente, que está aqui nos visitando. Você que ainda não se batizou, que ainda não firmou o compromisso com Cristo Jesus. Eu preciso falar isso para você. Você está morto em seus delitos e pecados. A sua situação de morte pode ser 2. Uma você resolve, a outra não tem jeito. Se a sua situação de morte é de morte espiritual, circunstancial e momentânea, Cristo pode te dar vida. Você é pecador, você não vem na igreja, você não quer saber de Deus, mas o convite de Cristo para você, hoje, e ainda dá tempo, é: volte à vida. Creia em Cristo e viverás eternamente. E caso você não faça isso, o que restará para você é o segundo tipo de morte, a morte eterna. Para a primeira ainda há solução. O convite de Cristo está aí. Vem para Jesus. Sem Ele você não vai vencer pecado, sem Ele você não vai para o céu, sem Ele você não vai ter uma vida íntegra, sem Ele você não vai ser uma pessoa boa. Só tem vida quem tem Cristo. Não é quem é presbiteriano. Não é quem é pastor. Não é quem segue o rito. Jesus estava falando para uma igreja. Então eu não estou querendo dar um de santarrão para você, falando: olha, bem ser igual eu. Não, não é isso. O meu convite é: vai para Jesus. Seja de Cristo. Ame a Cristo. Se precisar, a igreja está aqui para te ajudar. O convite não é: venha para a minha igreja. O convite é: ame a Cristo Jesus. Se precisar, a igreja está aqui. Este é o convite. Estou falando para você ser como eu sou. Assumir um jeitinho de crente que vira, tá? Não, eu estou falando para você amar o Senhor Jesus Cristo e render a sua vida a Ele, para que você esteja rolado no livro da vida, para que o seu nome esteja lá, para que com dignidade você caminhe ao lado de Cristo. E para aqueles que estão vivos, quinta e última aplicação: sejam vigilantes e ajudem os outros. Ajudem os outros. Conservem os outros. A começar da sua casa. Ajude os seus filhos. Ajude o seu esposo, a sua esposa. Se você está vivo, louvado seja Deus. Ajude os seus irmãos em Cristo. Comece a reparar, de repente, naquele que não veio, naquele que faltou. Liga para ele e fala: irmão, senti sua falta domingo. Está tudo bem? Posso te ajudar? Olha para um jovem, para um adolescente, para alguém que você vê que talvez esteja em fraqueza. Não seja só um dedo duro que fica lá fuçando a rede social dos outros para acusar os pecados. Seja alguém que vai ajudar a consolidar aqueles que estão perdidos. Efetivamente abençoando essas pessoas. Vendo alguém errar, ligando e falando: olha, eu quero te ajudar, eu quero orar por você. Abandona o seu pecado, deixa o seu erro. Eu não quero fazer fofoca da sua vida, eu quero me pôr como cristão que está vivo para te ajudar a viver em Cristo. Quem é você dentro da igreja do Senhor? Alguém que está morto? Alguém que está vivo? Se você está morto, busque a vida em Cristo. Se você está vivo, ajude outros a terem esta vida também.